E aí, galera? Meu nome é Vinícius, eu vou ser o professor de desenho de vocês. Oi, gente, tudo bem? Aqui vai ter a nossa revisão parte 3. Eu tô fazendo agora um apanhado de tudo que a gente viu esse semestre, porque eu vou mudar o nosso esquema de aulas para fazer provinhas toda semana, assim. Vai ser um exercício acompanhado, então podem ficar tranquilos em relação a resultado e tudo mais. É porque eu quero estimular vocês a participarem um pouco mais das partes práticas das nossas aulas, assim. Além do fato do nosso conteúdo de desenho já ter acabado praticamente quase todo durante o ano todo, né? Eu trouxe aqui algumas ferramentas de criação, uma revisão para vocês, falar sobre ícone, índice, símbolo e o uso do esboço, né? Que é uma coisa que algumas pessoas têm dificuldade, e aí eu estou tentando trabalhar um pouco nisso melhor. A parte do ícone, índice e símbolo seriam justamente, eles são classificações da semiótica, né, que são ferramentas de criação. A semiótica é uma ciência que estuda o nosso entendimento e percepção das coisas, como se fosse a partir do nosso conteúdo histórico, né? Então ela separa em nomenclaturas e classificações. Aqui eu achei essa imagem que traz um pouco disso, um resumo deles, e agora eu vou explicar cada um individualmente. No caso aqui, usando o fogo como exemplo, né, o ícone, o índice e o símbolo, separado em três categorias. O ícone é um signo visual, é uma representação direta da imagem, né? Então pode ser uma foto, pode ser um desenho, pode ser algo que esteja desenhando aquilo, diretamente o que você quer identificar. Por exemplo, a chuva, se você tem uma foto de chuva, você está. Isso é um ícone da chuva, é uma parte visual direta. Partindo para o índice, seria algo que indica algo, né? Então, normalmente tem uma representação que traga alguma semelhança ou proximidade do que a gente está falando. Isso tem uma ligação com a ideia representada, né? No caso, a chuva, a chuva, né, que a gente utilizou aqui, uma foto da chuva seria o ícone dela, né? A representação visual. Índice seria, por exemplo, as nuvens de chuva. Você vê a representação da nuvem como uma forma que indica que ali está chovendo ou que vai chover. E o símbolo é uma parte um pouco mais abstrata, né, que vem uma parte de ideias, tanto de convenções sociais. Convenções sociais são coisas que são construídas, né, socialmente, entendimentos de como são as coisas. E aí, no caso, o símbolo poderia ser tanto alguma representação de, por exemplo, um guarda-chuva para representar a chuva, mas também pode vir com a palavra chuva, não tem uma relação 100% direta visualmente falando. Por exemplo, o fogo aqui, ele colocou como exemplo de símbolo a palavra fogo, a palavra fire, o ideograma de fogo no japonês. Então seria justamente, não tem uma semelhança direta com o fogo, mas o significado dele remete ao que a gente está querendo indicar. Esses são os básicos, né, de você criar, são ferramentas que você pode utilizar no momento de criar, e esses conhecimentos eles podem te direcionar no começo de uma criação. Muitos de vocês falam durante a aula que vocês têm um pouco de dificuldade de entender, né? Tipo assim, não sei como criar, eu tenho dificuldade em criação, não sei como começar. Justamente se você conseguir pensar na sua ideia e a partir disso você tem que direcionar todo o seu pensamento e a sua composição para elementos que possam transmitir essa ideia. No caso, você fica pensando, quero representar um lugar quente, como eu posso utilizar essa representação? Aí você pode pensar coisas que podem indicar temperatura, você pode colocar cores que possam contribuir para isso, você pode colocar consequências de temperaturas elevadas e por aí vai. E quando você estiver elaborando uma mensagem, é bom você pensar no ruído que ela pode acabar causando, assim. Justamente quando você está representando alguma coisa, é da hora que você pense variáveis que possam ser tiradas dessa interpretação, né? Aí, caso vocês não tenham entendido, eu vou trazer um exemplo prático daqui a pouquinho. Então, porque as coisas elas podem ter um significado além do que a gente espera, né? A gente às vezes quer criar uma composição que represente algo, e aí quando é colocado no papel acaba vindo de um jeito inesperado. Aqui eu coloquei a representação do uso de uma ferramenta. Dando uma faca, né? Tipo, se você quer representar o uso de uma faca, o jeito que você coloca isso acaba interferindo na sua percepção do que aquela faca está sendo usada, para que ela está sendo usada.
Aqui, por exemplo, tem essa imagem, uma faca com um líquido vermelho que representaria o sangue, e aqui uma faca limpa, no caso, né? Parece que não, essa é a única diferença, mas não é. Eu vou mostrar para vocês aqui agora, ó. A diferença é essa. Fazendo uma explicação sobre isso, né? A ação é a mesma, que seria segurar a faca, e a contextualização acaba sendo diferente. No caso do primeiro, ele tem toda uma ambientação diferente para trazer a ideia do que aquela faca quer simbolizar, no caso, né? O sangue na faca, a composição ambiente, o jeito que a pessoa segura a faca, traz essa ideia de perigo. Enquanto no segundo mostra todo um ambiente muito diferente, né? Justamente vocês podem ver. O cenário tem uma cor muito mais iluminada, muito melhor iluminado. Existe uma manga branca, inclusive, ali na mão segurando a faca, na segunda, justamente para representar o uniforme de um chefe. E o jeito que ele segura a faca é de um jeito que existe uma técnica para você segurar ela corretamente. Diferente daqui. Então seria justamente, a ação seria a mesma, mas você utiliza uma contextualização a partir de pequenos símbolos para dizer para que cada coisa serve. Entendeu? No caso, a primeira faca seria um cenário de terror e a segunda faca seria uma coisa de tutorial de cozinha, uma coisa de uniforme, de culinária, assim, em geral. Então você tem que utilizar os elementos do seu desenho para contextualizar isso. No caso ali não dizia nada, né? Nenhuma das fotos falava isso aqui é de cozinha, isso aqui é para matar, que é de perigo, de assassinato, de filme de terror, sabe? Então seriam tipo assim pequenos elementos que você coloca na sua composição que acabam trazendo essa ideia, né? Foi o que eu falei, a manga do uniforme, o jeito de segurar a faca, a limpeza do produto, as cores que você está utilizando, o cenário que você está compondo ali. São duas imagens bem simples, assim, mas cada uma carrega um simbolismo e um significado muito diferente um do outro. E foi justamente isso. Para você utilizar essas ferramentas, você tem que saber o que você quer mostrar e qual é a ênfase do seu projeto, né? Isso entra um pouco na parte de enquadramento, que a gente já falou nas aulas anteriores. Eu não vou voltar aqui nessa, justamente para não ficar me alongando muito. Mas é justamente pensa nisso quando você for criar. O que eu quero representar? Qual é a ideia do meu desenho? E aí o que eu preciso dar ênfase e o que é menos importante? Eu acho também importante voltar aqui. Essa parte da ênfase não é necessariamente mostrar que só as partes que são mais importantes que elas têm ênfase, então o resto é dispensável, como se fosse um acessório. Trazendo aqui esse exemplo do uso da faca, a manga da pessoa segurando a faca, no caso da cozinha, é um elemento de secundário, né? Não é o elemento principal, mas isso traz uma contextualização muito forte. Então, mesmo que não seja o objetivo de ênfase da sua ideia, ainda assim pode ser um bom recurso para você explicar o conceito do que você está criando. Para você criar alguma coisa, você precisa sempre utilizar a lei do 80-20, né? Que é 80% você deve reconhecer e 20% seria criação. Justamente para que você consiga compreender o que a gente está falando ali, do que a gente está mostrando. Aqui eu trouxe esse exemplo do desenho do Hart Fowler que eu trouxe nas aulas anteriores, que seria justamente para mostrar um pouco disso, assim. Tem toda uma composição e tudo mais, mas aqui o que eu fiz foi separar em elementos para mostrar como que esse desenho parece ser 100% imaginado, criado todo do zero, como ele tem elementos menores que acabam fazendo a composição e você entenda do que se trata o desenho. Por exemplo, ele está segurando um frasco verde que você traz uma ideia já de venenoso, de radioativo, algo do tipo. Então, isso se reforça com uma máscara de proteção que ele está utilizando e esses tubos de ensaio, utilizando a cor verde também, que remete um pouco a essa parte de envenenamento, de radioativo, de venenoso, acaba criando uma composição junto com ele está utilizando roupas que trazem uma proteção para ele, né? Que é as luvas, ele está todo coberto e tem uma fumaça verde trazendo a ideia do venenoso, né? Do radioativo, do perigoso. E assim você meio que acaba criando um desenho utilizando uma mistura de elementos menores que você vai reconhecendo, tipo assim, dá para ver que ele tem um poder químico entre parênteses, né?
Você entende que ele é um personagem que está inserido num ambiente tóxico e que ele está se protegendo disso com as roupas dele, e ele usa isso ao favor dele, inclusive. Por isso que está na mão dele até, né? Quando você for apresentar as suas ideias também, tenha o uso do staging, que a gente tinha conversado já também no semestre anterior, que é um recurso da animação, que seria mostrar as coisas com menor interferência de um objeto sobrepondo o outro, né? Mas isso é para simplificar a nossa ação, para que ela seja mais facilmente entendida, mas ao mesmo tempo você não confundir o staging, o uso do staging, com você não deixar nenhum elemento na frente do outro, justo porque um elemento sobre o outro traz a ideia de profundidade, o que está na frente e o que está atrás, que a gente viu no semestre anterior, e ao mesmo tempo você não vai perder todo o entendimento que você queria passar. Por exemplo, vou beber uma água, e você faz esse movimento, só que ainda assim tem outros elementos atrás que acabam criando a sensação de profundidade na sua obra, né? Bom, como que você aplica tudo isso que a gente passou até aqui? Seria justamente tentar mostrar uma funcionalidade do objeto, né? Fazer como se fosse um storytelling, fazer um uso das coisas, né? Trazendo um exemplo prático para vocês, o papel, né? Aqui a gente olha essa foto e a gente entende que é uma tesoura e tudo mais, sabe? Mas caso você vá utilizar fazer um desenho sobre cortar papel, que você queira demonstrar isso, é mais interessante que você faça de um jeito que você consiga ver tanto o objeto, quanto o movimento da mão, quanto a tesoura que está sendo utilizada. Aqui está de um jeito que é um ângulo que não pega tanto a tesoura, fica um pouco mais difícil de compreender qual é o material, qual é a ferramenta que está sendo utilizada, e aqui é a mesma coisa, é a mesma ação, só que representada de um ângulo que seja mais fácil de identificar. E falando agora uma parte finalzinha sobre esboços, seria justamente vocês soltarem a mão e desassociarem aos objetos que você está utilizando, né? A gente tem uma ideia de sempre tentar completar, é um pouco da Gestalt, que a gente já falou aqui, e a gente tenta completar as formas, né? E às vezes elas acabam se mesclando com o cenário e tudo mais, e trazer essa ideia de você desassociar 100% de objetos e começar a visualizar formatos pode melhorar a sua percepção das coisas, dos objetos, dos seus esboços em geral. Eu tinha trazido essa imagem, esses exemplos de foto com o fundo preto, que seria justamente um treino muito bacana, caso você queira treinar esboço, para que você aprenda a desassociar um pouquinho uma coisa da outra. Você vai soltando mais a sua mão para você ter referências maneiras, e esse foi um exercício muito rápido que eu fiz aqui numas aulas anteriores com vocês. Bacana assim de fazer, então eu recomendo muito utilizar essa imagem. Recomendo muito que vocês utilizem. Bom, essa foi a nossa revisão. As nossas aulas vão mudar o esquema daqui a acho que semana que vem. Eu vou conversando com vocês. Se alguém tiver dúvida, pode entrar em contato comigo. Se alguém tiver algum exercício pronto, pode mandar para mim também. É isso, galera. Muito obrigado.